Com isso, eu chamo aqui para o debate meu amigo Evandro Schenkel. Tudo bom, Evandro? Boa noite. Boa noite, Constantino. Tudo bem? Pois é, já está dando aquele passo, né? Respirando antes de postar. Para a felicidade do Guilherme e da Ana Amélia. É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Bom, boa noite. Eu vou deixar, Evandro, você se apresentar melhor depois e falar das novidades da Gazeta, do e-book, sobre política, de tudo isso. Mas como você entrou antes, porque senão eu falo muito e você ia ficar esperando muito, você vai participar comigo sobre esse outro grande tema da minha live hoje, que é a questão do lockdown. Eu acho que a Gazeta vem fazendo um excelente trabalho em mostrar a dimensão complexa dessa crise, né? Então, hoje, o editorial da Gazeta foi exatamente isso, o outro flagelo da pandemia, né? E o texto tem um trecho que diz que soa pretensioso e até insensível exigir dos mais pobres esse fique em casa, né? Porque eles têm a possibilidade de contaminação contra a certeza da fome, então não tem jeito. E a mesma Gazeta, como eu disse, publicou a coluna do Lacombe, sem home e sem office, né? Quer dizer, sem casa e sem emprego, que diz no texto também dados alarmantes. 27 milhões de pessoas com menos de R$250 por mês. Não adianta dizer fique em casa, porque às vezes nem tem casa e com certeza tem fome, né? Então, mostrando esse outro aspecto, né? A revista Oeste, que eu também sou colunista, também mostrou lá o foco em Chapecó, que é impressionante, Evandro, é isso que eu quero te jogar como pergunta, né? O presidente Bolsonaro bastou elogiar e bastou o prefeito reconhecer que liberou médicos para adotarem o tratamento precoce, né? Que a gente começou a ver no Estadão, em jornais, né? Chapecó tem números altos de mortes, não sei o quê. E quando você vai ver, ele assumiu esse ano, estava num número muito alto, aí ele está dizendo que ali está desafogando, tem paciente de outros locais, inclusive na cidade dele e tudo mais. Então, a revista Oeste foi lá fazer um trabalho, né, mais investigativo, que é muito a linha da Gazeta que faz também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A questão do lockdown, o tratamento que a mídia vem dando e qual a postura de vocês no lado do jornalismo da Gazeta. Porque hoje também tem essa reportagem de vocês sobre o Texas, que eu venho tentando chamar a atenção, né? Porque o Texas está há mais de um mês com tudo aberto e não está, ainda bem, né? Aumentando o número de contágio e de mortes, caiu mais do que o resto da nação. Caiu 38% em 2 últimas semanas o número de mortos, e de hospitalização caiu mais também do que o resto do país. Então, todo mundo deveria estar acompanhando, comemorando e atento, porque se for uma questão sustentável, que bom. O Texas abriu tudo, acabou com a obrigatoriedade de máscara, o estádio voltou a encher. Faz essa tua análise. Eles colocaram umas 13 mil pessoas lá, né, no jogo. Faz essa sua análise com essa explicação da postura de vocês na Gazeta, no corpo, no staff ali da Gazeta. Tá, assim, a minha análise é que realmente você tem... Não acho que por má intenção, de maneira nenhuma, eu sei que vai soar isso um pouco corporativista, mas claramente existe um viés com uma tendência muito forte só para um estilo de cobertura no caso da pandemia. E em muitos casos essa cobertura também ela fica deslizando com um tom político, né, e não necessariamente sobre a saúde pública em si, né. Então, assim, tratamento precoce, lockdown, ele sempre vira um amontoado. Então, tudo isso que está acontecendo, todo esse noticiário que você deu antes de eu entrar aqui, é para discutir saúde pública, é para discutir política. A CPI da Covid é para discutir saúde pública mesmo, ou a gente já começou a adiantar um processo aí, né? E a gente, na Gazeta do Povo, a gente, assim, me incomoda quando eu falo assim, a mídia faz isso, faz aquilo, porque eu fico gritando sozinho aqui, não é toda a mídia, pelo menos tem uma parte da mídia aí, a própria revista, a revista Oeste, né, como você mostrou, tem mostrado um outro lado, né, da pandemia. Na Gazeta, a gente não quer fechar debates, Se a farmacêutica que desenvolve a cloroquina falou que a cloroquina não deve ser usada, não tem por que não dar. É um fato, né? Ela afirmou, ela falou, claro, ela também não quer se comprometer,
né? Assim, existe todo um movimento financeiro por trás. Agora, se existem outros casos, se existem estudos, se foi publicado no American Journal of Medicine, um outro estudo mostrando que o caso não está fechado. E se você tem médicos, milhares de médicos, fazendo seus relatos, trazendo, você olha para aquelas pessoas, você não acha que elas estão querendo o quê? Elas estão querendo salvar vidas, está todo mundo tentando salvar vidas, né? Então a gente procura ouvir, a gente quer ouvir, a gente não tem uma posição sobre... A gente não bloqueou nem sobre lockdown, nem sobre tratamento precoce, a gente quer escutar. No lockdown, a gente deu agora um estudo da FGV que devia ter repercutido muito mais do que repercutiu, que ele mostra a aleatoriedade dessa doença. Então, em cidades onde as aulas não voltaram, não teve o desempenho de onde as escolas voltaram com todos os alunos. Os casos de contaminação não tiveram variação. Então, assim, se você olhar para aquele estudo, você fala, não existem motivos para manter as escolas fechadas nesse momento, porque você não consegue justificar nada com esse fechamento. Não existe a melhora aparente. Então, assim, cara, a gente busca ao máximo deixar esse debate aberto. É uma doença muito estranha, muito aleatória. A gente não sabe por que as pessoas morrem. Ela mata velhos, depois ela mata jovens. Agora parece que quem está acima do peso é quem está sendo mais afetado. Mas ainda assim, você vai aprendendo, dependendo do país, muda já o perfil de quem está morrendo. Já ouvi coisa de calvície e não sei o quê. Estão tateando no escuro, tem um ano de vida. Então é uma aleatoriedade para as pessoas terem muita certeza. Isso realmente incomoda e a gente tenta trazer as informações, tentar ser muito objetivo, né? Esse caso do Texas também, assim, veja, não é muito parecido, mas lembra o caso do Chapecó, porque ele não fala, o prefeito de Chapecó, ele não fala que o tratamento precoce salvou vidas. Ele fala, eu deixei os médicos escolherem qual era o melhor tratamento, eu tenho suporte para eles, aqui a gente não está perseguindo, mas a gente também tem distanciamento social, eu estou aqui com toda a estrutura para conseguir fazer o atendimento. Você tem que ter uma conscientização das pessoas, porque, queira ou não queira, e se expor, é lógico que vai aumentar a contaminação, não há o menor... Isso é o básico, né? Eu até, desculpe expor isso aqui, mas no meu time, que está em 100% em home office, a gente não teve nenhum caso ainda, 1 ano e 1 mês depois, caso direto de pessoas contaminadas. Mas, claro, a gente é privilegiado, a gente faz um trabalho onde a gente está dentro de casa, então, assim, não dá para todo... Assim, o melhor é nós estarmos dentro de casa, mas nem todos podem, e eu peço delivery todo dia. Se o delivery não chegar, eu que vou ter que sair. Então, assim, as pessoas... E alguém está correndo risco, exato. Alguém está correndo risco por mim. Assim, as pessoas, desculpa, mas elas estão quase... Elas estão sendo mais corajosas do que muitas pessoas, porque também por necessidade, né? Isso que eu ia falar. Às vezes não pode dar ao luxo de um home office. A gente tem que entender que isso é um luxo. Jornalistas conseguem tudo. E também, Evandro, tem uma questão de perfil a risco. Indivíduos são diferentes. Eu acho que dessa vez a pandemia encostou muito na elite. A gente está vendo uma situação dramática, sim, em hospitais, com falta de leito, né? Pessoas que têm acesso, que têm dinheiro e não estão conseguindo, às vezes. Eu soube de casos. E isso apavora, porque a gente sempre soube que o dinheiro compra as coisas. Só que essa é a realidade do SUS. Basta dar Google aí em tudo que é chamada. Todo ano tem. Fila no SUS do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Rio de Janeiro, morre pessoa na espera de não sei o quê. A gente sabe como é que é para o pobre. Então, existe essa questão de você tentar ter uma sensibilidade para enxergar a coisa holística, o big picture, né? E isso me parece faltar em muitos veículos, Evandro, por uma questão de politização mesmo. E aí cada um vai dizer qual é a causa disso. É porque é ideológica, porque não suporta o governo Bolsonaro, ou porque falta grana de governo. Cada um vai inferir o que quiser. Mas eu acho que seria leviano bater o martelo e falar que é isso. O que a gente consegue fazer é um diagnóstico de que há um viés, né? Há uma postura quase tomada já por muitos jornalistas, como se ele fosse o grande especialista numa coisa que os especialistas estão batendo cabeça e aprendendo. Então é o que eu repito há muito tempo, falta humildade, falta cautela, falta uma abordagem de cabeça aberta, de que vamos
É claro que é relevante notícias que vão contra... Aliás, é curioso isso, porque o método científico se faz assim. Ele se faz clamando para ser refutada a tese. Exato. Você cria H0, H1 e tenta bombardear H0. Você não tenta confirmar, porque senão tem o bias, o confirmation bias, que o Popper chamava tanta atenção. Não é porque você nunca viu... A revisão de pares é isso, os cientistas não estão querendo dar louro para o outro, eles estão querendo derrubar a tese, né? Exato, não é porque você nunca viu cisnes negros que eles não existem, dizia o Popper. Né? Então, as pessoas entendem pouco sobre ciência, e aí eu quero perguntar para você isso, né, Ivan? Vou misturar muita coisa aqui. A gente está vivendo nesse clima de redes sociais, que ajudou a recrudescer bastante o tribalismo, tudo virou torcida de futebol, qual é o seu lado, isso está matando a capacidade de debate, né? Ao mesmo tempo, tem esses canceladores, tem essa cultura do ódio, do cancelamento, da qual eu fui vítima e a Gazeta foi alvo, e bancou com muita coragem a minha manutenção, e a isso eu sou muito grato, e conversei com o Guilherme, com a Ana, e tiro o meu chapéu para a postura deles, porque assim, caramba, perder 10 anunciantes, não é brincadeira os caras bancarem, é por uma questão, e o Guilherme falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça, porque é uma máxima muito nobre, né? Pior do que sofrer uma injustiça é cometê-la. E ele falou assim, a gente quer ir a fundo nesse caso, para entender. Então, nesse ambiente, nesse clima, onde todo mundo é especialista, todo mundo leu um livro, que nem eu mostrei aqui o garoto lá, leu um livro, né? já entende o que tem que fazer, implodir o sistema para salvar o planeta. Veja, olha o grau de arrogância para o que você está propondo como meio, que não é nem drástico, nem revolucionário, é maluco, né? Com base num livro, numa leitura, ali um negócio, entendi o mundo, quer dizer, é uma agenda louca. Então, nós estamos com vários arrogantes, ignorantes, que cá entre nós é a definição da estupidez, é um somatório de arrogância com ignorância, né? Nessa coisa de torcida de futebol, na cultura do cancelamento, com grupos se mobilizando para destruir, inclusive, né? Eu ia falar infernizar, mas não, destruir aquele que considera adversário, inimigo. E nesse contexto, Evandro, tem uma equipe de jornalismo, tem vários, dezenas, centenas de funcionários tentando fazer um trabalho sério, com as diretrizes que vêm de cima, que a casa expôs de forma transparente, está no site da Gazeta, no que a Gazeta acredita, né? E aí, às vezes, assim, puta, tem um artigo de um colunista... Ótimo, vamos entrar nessa, Consta. Aí o cara fala, não, vou cancelar a assinatura, não dá... A Gazeta esquerdou agora. Qual a importância da verdadeira pluralidade de ideias, da verdadeira postura humilde de quem não se acha dono da razão, especialista em tudo e precisa, portanto, ouvir vozes conflitantes? E qual é a diferença entre você ter um trabalho de jornalismo, de reportagem, e ter comentaristas de opinião na grade? Que é uma divergência que eu vejo que muita gente não entende, inclusive me acusando. Você também tem um viés. Eu sou comentarista de opinião, nunca escondi que eu sou um liberal, milito nessa causa há décadas, assino como economista liberal com viés conservador contra patrulha. Não estou entendendo, eu não sou um jornalista que busca ali o fato, averiguar a notícia, que é notícia e tudo. São coisas diferentes. Então, e tem mais geral. Eu vou tentar, porque ainda tem uma outra que você não citou, que é o editorial, que aí é o próprio jornal se manifestando, né? Sim. Talvez as pessoas não entendam, mas o jornalismo ele tem uma independência dentro do próprio jornal. Isso é uma formação clássica. Então, você tem os mantenedores, você tem os departamentos comercial, marketing, todos os outros departamentos, e o jornalismo ele é isolado. Normalmente, o jornalista ele responde direto para presidência ou para quem for responder pelo negócio como um todo, né? Isso é normalmente isolado. Então, o jornalismo ele tem o seu corpo de jornalistas e ele tem que seguir uma linha que a Gazeta do Povo publicou, são 27 textos, onde a gente tem muito detalhamento nossos pontos em várias áreas. Então, assim, quando eu acompanho aqui as suas lives, de vez em quando os leitores criticam a Gazeta do Povo, e eu fico incomodado, porque eu falo a Gazeta está esquerdando. Não, tudo que está escrito lá, a gente não abre mão, a gente não vai fazer diferente. Mas o jornalismo que ele vai pegar essa linha editorial e vai olhar para os fatos e vai narrar os fatos em cima dessa linha editorial.
Se eu estou na revista Quatro Rodas, eu vou olhar os fatos sobre automóveis. Se eu estou na Gazeta do Povo, um jornal que defende e valoriza a família, vai me interessar assuntos sobre família e eu vou escrever sobre isso com base em fatos, né? Com base no noticiário. Então, por exemplo, a gente... E é o que está acontecendo lá com a Covid, vai misturar. Então, é ciência, ciência, ciência. Aí a Gazeta do Povo vai lá e fala, então vamos publicar estudos sobre ideologia de gênero. Vamos ver o que diz, o que acontece com crianças que bloqueiam os hormônios ali com 11, 12 anos. Vamos ver os índices de suicídio de quem é incentivado a fazer a transição e os índices de suicídio de quem tem acompanhamento e depois reverte a disforia de gênero. Vamos falar de ciência, porque daí você vai olhar lá os dados, você vai ver que se mata muito menos, comete muito menos suicídio aquele que teve o acompanhamento e se adequou ao gênero de nascimento. Para mim, isso é ciência. Se vier algum outro estudo falando, não, agora descobrimos onde fica a identidade do gênero, agora aqui você pode fazer uma quantificação, ok, vamos olhar para isso, vamos analisar e vamos mostrar para os nossos leitores. A gente não vai negar nada disso, né? Então, assim, mas a gente vai fazer uma defesa da família, a gente vai fazer uma defesa da natureza, do justnaturalismo, em certa medida, né? E isso é o jornalismo. Está pegando o fato e está entregando para o leitor o fato. Você chega lá na Gazeta, tem o noticiário, né? Tem notas bem objetivas, tem outros que têm apuração, tem um pouco de análise. E aí você tem os colunistas. E os colunistas é onde está grande parte da nossa pluralidade. Então a gente tem, olha só, a gente tem uns 40 colaboradores que produzem diariamente, e vocês conhecem bem, eu sei que tem alguns que incomodam um público, eu sei que tem outros que se incomodam com o Constantino. A gente teve assinantes pedindo para a gente tirar o Constantino também. Só que, veja bem, você não paga a assinatura para ter quem você quer ou quem você não quer. Você paga porque você acredita naquilo, você acredita que esse contexto todo, esse jornalismo, esse grupo de colunistas, onde vai ter gente que eu não gosto, mas eu sei que grande parte, porque quem seleciona já tem um pano de fundo diferente. Eu estava conversando com o Constantino esses dias. O Bolsonaro, ele está dividindo. Então, você vai entrar na Gazeta, você vai ver metade criticando, metade falando coisas que os outros não estão vendo, mostrando coisas boas que também acontecem no governo. Você tem lá o Fius agora, na coluna dele hoje à noite, falando da CPI da Covid, dando uma lição de moral na gente, assim. Você vai ter tudo isso, né? Só que você sabe que quando você tiver, e eu falei isso com o Constantino, um queer museu, eu sei para onde os colunistas também vão, porque a gente fez a gente conhece, a gente sabe que existem, assim, conservadores que hoje são contra o que o bolsonarismo está turvando a razão do debate. Exatamente. Mas, assim como a ministra Damares, ela tem feito lá um trabalho e a gente explora esse trabalho dela e tem coisas boas saindo do ministério. E você não é bolsonarista roxo só por falar isso. Porque também você pode mostrar as coisas. Eu digo assim, isso é uma coisa que algumas pessoas têm que entender e eu reconheço que algumas não entendem. Em primeiro lugar, a Gazeta do Povo tem suas diretrizes, mas ela tem um ambiente plural de debate, que é o que falta em outros veículos. Então, veja, o meu problema não é a existência de um ou outro com uma inclinação mais progressista no quadro de comentarista. É não ter conservador e liberal algum nos outros jornais e nos outros veículos, que não tem, basicamente. Então, é fazer um jogo de carta marcada. Agora, a Gazeta tem seus valores, via de regra vai oscilar em torno daquilo, mas pode ter um que... E o bolsonarismo está prejudicando, mas o bolsonarismo está prejudicando o debate, que eu digo, mas ele vai passar. É porque hoje realmente tem uma turma com... Bolsonaro Derangement Syndrome, que nem eu vi com o Trump aqui. Não adianta, o sujeito só está obcecado, não consegue pensar sem Bolsonaro. Mas a hora que a gente for falar... A hora que a gente for falar de reformas, Constantino, você sabe, tem muitos colunistas que você não concorda com o ponto de vista hoje e que eles vão apoiar reformas porque eles sabem que o Brasil precisa diminuir, eles sabem que o Brasil precisa se desburocratizar. São liberais, né? E a gente precisa apostar nisso. Então, eu sei que, ok, nesse momento ele está de um lado, mas quando as coisas fortes vierem, eu sei mais ou menos para onde a gente vai e o que você vai encontrar na Gazeta do Povo. E aí tem o terceiro item, que é o editorial, que a gente publica uma vez por dia,
E aí não é o jornalismo, não tem nada a ver com o jornalismo. O editorial é a própria direção se manifestando sobre os assuntos. Então, esse do lockdown, a direção da Gazeta do Povo olha para o assunto e fala, ó, a gente está enxergando assim. E agora, a partir disso, isso se torna a linha editorial da Gazeta do Povo também. Eu não sei o quanto que é divulgado nesses editoriais do Mesquita, no Estadão, tudo, quem que escreve, se passa pelo crivo ou não, do dono e tudo, mas assim, eu não sei se pode dizer que eu conheço, acho que é o principal, né, que escreve, que é o Márcio. Isso, ele e o Dr. Guilherme. Márcio Antônio Campos é uma excelente figura, inteligentíssimo e muito, muito compromissado com esses valores conservadores. Porque temos que lembrar uma coisa aqui também, né, Evandro? Mesmo aqueles que estão mais bolsonaristas ou que estão mais focados na questão da guerra política, porque veio uma ameaça de oportunistas, de esquerdistas, de um bando de pseudo-liberal que se ajoelhou, até para o PT agora, e estão decepcionados com essa traição. Tudo isso eu entendo. Mas o Bolsonaro vai passar. Então, o meu ponto é o seguinte, a Gazeta do Povo não é, e não deveria ser, nenhum viés bolsonarista. O compromisso é com o liberalismo com viés conservador. E conservadorismo. Eu desafio alguém mostrar, assim, no jornalismo que a gente tem tendências bolsonaristas. Não temos. A gente só segue a nossa linha editorial, que é clara. Porque o carro-chefe acaba sendo... As caras acabam sendo os comentaristas. Porque hoje você mostrar, se você quer... não, tudo bem, mas é do jogo, só que você vai entrar ali e vai ver... mesmo assim, deixa eu falar, eu elogio muito a Gazeta e sempre de forma sincera. Hoje, na gravação do podcast que vai ao ar amanhã, para os nossos assinantes, o papo eu e Fiuza, cara, eu elogiei a cada bloco, porque eu falava assim, o assunto agora é lockdown, aí eu citava esse editorial e a coluna do Lacombe. Aí falamos do Texas, eu falei, o Texas é que, se o senhor sabe de Texas no Brasil, cara, é Gazeta. Aí eu lembrei daquele texto que vocês publicaram do Victor Davis Hanson, que eu tenho vários livros dele aqui, um historiador californiano. Caramba! Então, assim, a Gazeta tem o Fiuza, o Guzo, eu, a Cris, vários outros comentaristas, mesmo aqueles que... um dos melhores textos do Brasil. O Pozonov é maravilhoso. Mesmo aqueles que eu estou incomodado no momento, que eu briguei, que eu rachei, né, eu preciso reconhecer que tem alguns ali, com toda a decepção que o assunto do bolsonarismo está trazendo, para mim, né? Eu sei que tem alguns ali que o Paulo Cruz, se tiver que escrever sobre questão de racismo e tudo, ele vai ter uma abordagem muito melhor do que a turma da Folha. O Raso, se tiver que falar de aborto, ele vai ter uma pegada muito melhor. Eu tenho o livro dele na minha frente. Você consegue ver algum deles entrando na ondinha woke? Eu espero que não. Então, assim, agora, mesmo assim, né? Então tem que ter esse espaço plural. Não é assim, mas tem lá um fulano de tal, não, vou cancelar. Isso, o que você está fazendo? Você está matando um veículo que dá espaço para o Fiuza, para mim, para o Guzo, que tem esse jornalismo, que traduz Ben Shapiro, que traduz National Review, que traduz... Walter Williams, e por aí vai. Então, assim, falta uma visão... Exato, falta uma visão um pouco mais tolerante. A gente precisa, assim, é muito difícil a gente conseguir explicar isso porque todo mundo gosta dessa acusação e de colocar a mídia, mas assim, é do capitalismo, a decisão tá no bolso das pessoas. Se as pessoas, elas reencaminham seus recursos para assinar a Gazeta, para assinar a Revista Oeste, para fazer o patrono do Constantino, e a gente sabe que a maior parte da população, a gente sabe, as pesquisas mostram, 80% é contra o aborto, gente. Tá lá, parar na pesquisa, tem um debate, a gente até, depois a gente vai falar do e-book, com o Murilo Hidalgo, ele participa do e-book, ele mesmo fala, a população, ela é conservadora. A gente tá falando do maior, mas por que os maiores veículos têm uma linha de progressista? Por quê? Porque você valida isso. O capitalismo valida.
né? Então, o maior portal do Brasil... Muitas vezes não necessariamente o capitalismo, às vezes é grana pública, ou às Não, vezes é não, um bilionário que pegou a fundação os dele maiores. e criou. Aqui nos Eles são Estados os Unidos, o pequenos. Washington Post foi comprado pelo Bezos, o Carlos Slim comprou o New York Times, aí faz o que quiser, né? Mas vai perder credibilidade. Agora, para se sustentar dessa forma independente, é fundamental aquilo que o americano chama de put your money where your mouth is. Quer dizer, eu defendo. Aí tem um veículo sério, faz um trabalho sério. E o cara fica irritado com 2 colunistas e quer cancelar, é bravo. Mas você falou o Washington Post e o New York Times, eles estão explodindo em assinatura. Então, por mais que venha os grandões, os tubarões com dinheiro para falar vocês vão sobreviver porque vocês seguem a linha que eu acredito, ainda assim a população vai lá e tem 1,5 milhão de assinantes do New York Times. Tá? A Gazeta hoje está com 60 e poucos mil. Imagine, num país desse tamanho. Cara, não, assim, é muito pouco. É muito pouco. Há um esforço de nacionalização, porque era um jornal mais regional, mas, assim, é muito pouco para o quadro de comentaristas, de equipe de jornalismo, textos traduzidos e tudo que tem é muito... E a qualidade. A gente tem perfil dos conservadores, a gente tem perfis de liberais, a gente está para lançar o próximo e-book, hoje a gente vai falar do e-book de 2022, das eleições, mas o próximo e-book é As Atrocidades do Comunismo. Pô, a gente já está com ele pronto para de graça. Vocês publicaram um texto essa semana, eu vivo compartilhando, Gazeta o tempo todo. Vocês compartilharam um texto essa semana sobre como que o Tolkien convenceu o C.S. Lewis de migrar de resgatar a fé no cristianismo. Cara, um texto belíssimo, um texto de alta cultura, de conversa refinada com o leitor. Entendeu? E o ambiente de Twitter fica lá, não, mas tem um texto do fulano que... Eu entendo, eu andei aqui até criticando, eu entendo. Mas, assim, tem que sair um pouco dessa coisa das árvores e olhar a floresta. Quem quiser olhar a floresta vai enxergar o que faz o trabalho da Gazeta e a importância para o Brasil. E aí, com isso, eu quero que você feche, Evandro, falando do projeto aí do e-book. Eu vou falar, só vou responder a Paty Barbosa, que ela foi embora e falou porque está fazendo muita propaganda. Mas eu acho que esse é o ponto mesmo. Assim, a gente está conversando, eu converso com o Constantino rotineiramente sobre isso. O jornalismo é o que está movendo as grandes paixões hoje. Então a gente está fazendo propaganda sim, porque a gente precisa mesmo que assine a Gazeta do Povo. E quando eu falo isso, pega os maiores... Paga meu salário, como é que funciona isso? É engraçado o negócio, assim, os caras, Jovem Pan, tem a Amanda, eu não vejo mais, aí eu não tenho espaço. O Gazeta tem 2 colunistas, eu tenho um cara lá da MBL, tira, aí eu não falo mais, não tenho espaço. Então, assim, porra, de novo, entender que não vive de vento. Tem que contribuir. Eu apoio as coisas que eu acredito financeiramente. Muito obrigado, Gustavo Muniz, olha lá que maravilha. Eu tenho seguidores muito generosos. Evandro, eu sei que muitos assinam a Gazeta porque eu convoquei e porque entendem a importância, mas tem alguns que estão com essa, vamos chamar de picuinha, e eu entendo, mas eu estou tentando chamar a atenção para o big picture. Exato. É porque se não tiver, porque você se incomodar e tirar o financiamento do projeto que você gosta, 90%, significa que você não vai ter esses 90% depois. E a Gazeta não está nesse momento. Do Reagan, né? O sujeito 80% concorda comigo, ele é 80% meu amigo, não 20% meu inimigo. E esse clima tribal tá o seguinte, não, tem ali um cara que eu não gosto, é meu inimigo, esquerdor, não presta. A gente tem que enfrentar uma CPI das fake news, que classificou a Gazeta como fake news, lembra aquela fake news gigantesca nacional? Pô, como você acha que isso atinge os nossos anunciantes? Sleep Giants caçando a gente por causa da gente ter mantido você. É lógico que a gente precisa de apoio, e esse apoio tem que vir. Então, me desculpa, infelizmente você saiu da live, mas se você ficar, considere, não precisa fazer. Então, eu vou pegar o gancho, considere, vai na capa da Gazeta do Povo agora. Lá vai ter um link para você baixar o e-book, é de graça, tá? Não precisa assinar. É de graça um e-book sobre as eleições de 2022. E daí muitos falam, Constantino, assim, por que vocês estão falando de eleições agora, vocês estão politizando? Porque já está politizado, já começaram as eleições. Tudo isso que você estava falando antes de eu entrar aqui, não é apenas saúde pública. A CPI da Covid,
ela, com certeza, ela vai ter componentes políticos. E daí, o que é esse projeto? O que é esse book? São 90 e poucas páginas, eu não me lembro direito quantas são. A gente pegou e selecionou vários temas sobre o Brasil de 2022. É mais importante do que as eleições, tá? O Brasil de 2022, a gente foi atrás de 30 analistas e especialistas. E gente de peso. O Constantino foi lá, a gente entrevistou ele está no e-book. A gente tem Hélio Beltrão, Gil Castelo Branco, Flávio Gordon, Guilherme de Carvalho, alguém que os conservadores têm que conhecer, ele ainda é pouco conhecido, um pastor que tem um nível de intelectualidade nos textos dele incrível. Se você realmente quer entender conservadorismo, ele tem uma coluna na Gazeta do Povo e ele está aqui no nosso livro. O diplomata o Gustavo Malstart está no livro. A Júlia Tavares, presidente do Fórum da Liberdade, que eu acho que você já participou, Constantino, lá em Porto Alegre. Agora, por sinal, eles vão agora, acho que essa semana, né, dia 12, já tem um novo Fórum da Liberdade aí também acontecendo. O Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná Pesquisa, que sabe tudo de dados. Sim. A gente pegou todas essas pessoas, 30 pessoas, especialistas e analistas políticos, e colocamos várias perguntas em todos os aspectos. A gente passa por reformas. Como que o Brasil vai estar? Quais reformas são prioritárias? E cada reforma, como ela pode afetar o voto do brasileiro em 2022? A gente pegou e a base da Lava Jato. Olha que complicado que é. Para onde vai a base que apoiou a Lava Jato? Parte dela se desentendeu com o bolsonarismo. Só que quando você começa a ver um movimento de anular o passado da Lava Jato, com mentiras claras sobre o passado da Lava Jato, para tentar recuperar figuras ultra problemáticas, figuras que realmente atentaram contra a democracia, colocando uma legitimidade em cima disso, isso torna um componente muito difícil. Será que essas pessoas realmente vão de um lado para o outro, ou elas vão para uma terceira via? Então a gente faz toda essa análise. Tem um capítulo que eu mais gosto, que é sobre a base dos evangélicos, né? Para onde os evangélicos vão? Pô, a gente pegou o Guilherme de Carvalho, que é um pastor, a gente pegou o Tiago Vieira, que tem o Instituto que é de Direito e Religião, então que conhece muito bem, tem uma interlocução muito grande com a base. E não é uma base pequena, é uma base que a gente está falando de de um terço de votos. Para onde eles vão? No livro, quando você chega lá, pô, é verdade. Né? E se o debate for para esse lado, para onde essa base vai? Então, tem bastante material, assim. Substância, né? Substância. Tem bastante substância. E você falou realmente assim, do nome aí que eu tinha esquecido de mencionar como os colunistas que eu mais gosto, que é o Flávio Gordon. Eu fico esperando os textos dele, cara. Pô, a gente perguntou para o Flávio Gordon para onde a direita vai. Cara, de quem mais você quer ouvir isso, né? De alguém ponderar sobre isso. Não é só no Twitter, ficar ali fazendo aforismos e indiretinhas. Não, gente, ali é parar e pensar para onde a esquerda vai. E a gente escutou pessoas de esquerda. Isso também é muito importante. Constantino, você estava com a gente lá na virada em 2017, quando a gente fez o projeto de nacionalização. Esse é um projeto que nasceu antes, 6 meses antes. 6 meses antes, em outubro de 2016, a gente chegou à seguinte conclusão: o Bolsonaro pode ser presidente do Brasil. Não que ele vá ser, mas a gente acreditava que podia ser. Porque a gente viu o que estava acontecendo nos aeroportos, quando ele descia, ele era carregado, e ele simplesmente não era assunto. Até junho de 2018, ele não era assunto, ele era o palhaço que estava ali causando, que nem ia sair para presidente porque não tinha partido. E a gente, em 2016, já tratava isso, e a gente tentou entender. Cara, você me lembrou que já tem esse tempo todo. O Luiz Sobrinho aí falou que é meu assinante. É assinante da Gazeta do Povo, graças a mim, muito legal. E veja que já tem, então, 4 anos essa parceria, né? Temos 4 anos. E espero que seja bastante duradouro. Eu também. Depende da turma aí, depende da turma. E o que Até porque é ótimo vocês avisarem para a Gazeta que vocês assinam a Gazeta graças a mim. É bom, é bom. E aí me blinda, me dá mais moral ainda para falar de um ou outro internamente que eu acho assim, ó, esse aí eu não gosto não. É bom. A gente escuta todo mundo. Mas o trabalho ficou muito bem feito, sim. A minha entrevista foi conduzida pela Cris, que é uma
É uma Isso, craque aí tem a também, né? segunda etapa. Então, olha só, olha que legal. Você baixa o e-book, 90 e poucas páginas, você vai ler o e-book, você vai conseguir ter um cenário. E como eu estava falando, de todas as visões, porque também o Brasil se surpreendeu em 2018, mas os leitores da Gazeta do Povo não se surpreenderam em 2018, porque a gente estava antenado em escutar todos os lados. A gente foi o jornal mais lido nas eleições de 2018. A gente ficou maior do que a Folha, maior que o Estadão, maior que o Globo, maior que todo mundo, porque a gente estava conectado. E é muito importante, Constantino, e isso eu acho que é realmente algo que me preocupa, a gente deixar de ouvir os vários lados, porque a surpresa também vem para o outro lado. O Brasil foi surpreendido com uma onda conservadora, mas eu não descartaria o Brasil ser surpreendido por uma onda progressista Kamala Harris, sabe? Que vem com uma roupagem nova e descolada. Não me surpreenderia. E a gente debate isso lá. Então a gente traz a Helena Landau, a gente traz outras pessoas também que têm uma outra visão para quem baixar esse e-book, ele conseguir ter um panorama e falar, opa, acho que eu sei mais ou menos para onde o Brasil está andando e realmente as coisas estão fazendo sentido. E depois a gente te manda por e-mail, para quem baixar o e-book, o debate em vídeo que a gente fez com 6 desses entrevistados. O Constantino participou com o Márcio Coimbra. O Márcio Coimbra, um cara que participou com a gente lá nas eleições, hoje ele tem uma visão bem diferente de governo do Constantino, por exemplo, e o debate foi muito bom, porque a quantidade... Sim, eu tenho um respeito por ele, e nós temos que resgatar essa possibilidade de discordar com respeito, porque, enfim, os temas são delicados. Porque se a gente não escutar, a gente vai ser surpreendido. Vai ser, e quando a gente vê tudo, a gente vai ser surpreendido pelo STF, pelo Congresso, vai vir de todos os lados. Tá? Então, da mesma forma que você não pode falar que metade dos eleitores do Trump são os deploráveis, como fez a Hillary, você não pode virar e falar que qualquer um que votou na esquerda, ou até mesmo no Lula, é um bandido que não liga... É perigoso fazer essa inferência. Por quê? Porque às vezes o cara não está consumindo a política dessa forma, o cara está lá com a vida dele, você está incomodado com uma coisa aqui do governo, às vezes uma narrativa foi suficiente para seduzi-lo, e não sei o quê, e ele está votando lá com a cabeça dele e acreditou que a melhor opção, ou a menos pior, naquele momento era aquilo. Não quer dizer que ele defenda o Foro de São Paulo, que ele queira o Brasil virando Venezuela, não quer dizer nada disso. Então, a gente tem que tomar algum cuidado para entender o que é o eleitor médio despolitizado, porque tem gente que confunde o Twitter, que eu chamo de Cracolândia, de selva, participa ativamente. Às vezes é divertido, às vezes é muito ruim, mas o Twitter não é um mundo real. Não é um mundo real. Né? As pessoas não são fanáticas por política 24 horas. Isso explica muito o viés de cobertura quando a gente identifica. As pessoas estão muito no Twitter achando que aquilo é um mundo. E quando você olha para fora, eu faço questão, a gente aqui faz questão de conversar com muitos agentes da sociedade. Então a gente tem um conselho editorial semanal onde a gente chama, eu quero escutar o Ricardo Barros. Ricardo Barros, vem aqui, vem explicar o que está acontecendo na articulação do governo. A gente precisa ouvir. Eu quero escutar um pastor, vem aqui, explica quais são... numa dessas conversas que a gente descobriu a gente numa dessas conversas com um pastor que ele falou, o tema das drogas é o que está pra gente pegando. E a gente olhava o noticiário, eu nem estava no meu radar, falei, como assim? A gente foi lá e foi ver e realmente estava tendo toda uma normalização com a maconha medicinal. Daí a gente, é verdade. E a gente começou a produzir bastante. E a Gazeta fez ótimas. A gente foi atrás da ciência, a gente descobriu, cadê a ciência disso daqui? Onde é que está? Onde que estão as provas? Vamos ver o que aconteceu no Uruguai, vamos ver o que aconteceu em Portugal, vamos ver... Ou seja, essa ciência legal. Você esquece. Olha, eu vou te falar, eu mencionei isso na live de quarta-feira, Evandro. Eu me coloco numa posição muito confortável para vender meus parceiros que pagam o meu salário, né? Porque é uma coisa de mão dupla. Um veículo para me empregar não pode ser uma Folha de São Paulo, vamos ser realistas, não pode. A Folha não me contrataria. Eu gostaria que contratasse, né? Porque a gente precisa... mas não vai. E a gente precisa ocupar espaço. Eu muito provavelmente acho que eu não aceitaria. E mesmo se eu aceitasse, eu acho que eu ia ser expelido de lá.
eu ia ser expelido, porque não ia aguentar um rojão que nem o do Sleeping Giants fez ali com a Gazeta, não ia aguentar. Então, assim, para eu estar num veículo, para o veículo me empregar e para eu estar, é porque eu e veículo temos algumas afinidades importantes de essência que me deixa muito confortável de vendê-lo. Então, eu acho, a Jovem Pan tem lá a cabeça tutinha, ele é o que é, quem conhece, conhece, né? Ele olha aquilo ali como quase uma coisa artística, assim, ele vai, muda muito, e não sei o quê. Eu gosto muito do Tutinha, o Tutinha gosta muito de mim, não impediu dele não aguentar o rojão na época, senador ligando, e empresário ligando, mas 2 meses depois ele falou, vem, Rodrigo, volta, porra. Entendeu? Então, assim, e banca. Então, a Jovem Pan tem as suas virtudes e tudo mais. A Revista Oeste, cara, eu admirava antes de me chamarem. Porra, eu olhei o time que montaram. Eu falei, caramba, cara, olha o time. Gazeta do Povo, 4 anos de parceria. Olha o trabalho que a Gazeta faz, cara. Tem um ou outro lá que eu não gosto como comentarista. Os editoriais eu tiro o chapéu. As reportagens eu tiro o chapéu. Os textos traduzidos eu tiro o chapéu. A qualidade dos comentaristas eu tiro o chapéu. Eu pediria para os teus... Eu pediria para os teus seguidores, aqui, o pessoal que está nos assistindo, põe Gazeta do Povo /ideias.com.br/ideias. E dá uma olhada só no que tem ali. Que é que você cuida. Não, é o Jones, né, que cuida? O Jones que cuida. É o Jones, Isso. Dá uma olhada só ali naquela lista de textos. Vê se você encontra isso. A gente deu, quando você falou do Fórum de São Paulo, eu fui olhar e falei, como assim não foi dado, né? Eu fui olhar aqui, não, a gente deu. Dia 10 de março, calma aí. A gente deu aqui, ó. Dia 23 de março, agora, a gente deu uma matéria falando do fórum que teve. E teve. Sabe quem que abriu o fórum de São Paulo desse ano? O Lula. Então, onde está a teoria da conspiração? Não existe. Não, é isso aí. A gente faz um trabalho diferenciado, muito diferenciado. Eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu não venderia aquilo que eu não acredito. Esse que é o ponto final, porque eu acredito que o principal valor que eu tenho com o meu público é a credibilidade, é a confiança. Então, eu não ficaria falando assim, assinem a Folha de São Paulo, porque eu sou colunista. Costa, a Gazeta do Povo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a família que é dona do jornal, né? E você sabe que a linha editorial segue o que eles acreditam como visão de mundo. Qual é a possibilidade deles mudarem por causa de qualquer tipo de algo? Mas nenhuma, gente. Nenhuma. Então, assim, você pode não concordar com uma matéria ou com um colunista, mas isso não muda a linha do jornal, aquilo que você vai encontrar 150 conteúdos por dia. Você não... É muito. Então, às vezes, você está vendo só uma parte que está... Pelo contrário, né? Pelo contrário. Os donos olham para alguém como eu, como alguém com potencial, que eles querem, adorariam que deixasse esse lado mais Twitter, né, de fora. Exato, que fosse mais moderado, Constantino. Eu também adoraria. Você não sabe como minhas noites seriam mais tranquilas. Eu sei. É porque, cara, eu sou muito... Não, a verdade é a seguinte, eu depois discuto com a minha família, minha mulher, meus pais, e é verdade, eu percebo isso, eu sei. Eu sei que eu seria uma pessoa melhor, e eu também acho que eu ia ser mais feliz, viu? Se eu fosse um pouquinho mais zen, moderado e tudo. Mas sabe o que acontece, cara? Que é mais forte que eu, algumas coisas. Eu entro numa assim, hoje eu vou conversar, vamos tentar ouvir. Às vezes a Amanda está realmente acreditando num negócio e é legítimo um ponto de vista, por mais que eu discorde diametralmente, vamos dar o benefício da dúvida. Aí vem do tipo, não, mas você está repetindo teorias conspiratórias, o Foro... Cara, eu preciso praticar mais o Zen Budismo, que nem o Dan Crenshaw, né, que, aliás, eu li sobre o episódio dele no Saturday Night Live. E foi muito bacana isso, Evandro, porque ele foi esculachado pelo humorista, que o humor, ele é iconoclasta, tudo, e fizeram troça da imagem dele, né, da questão estética do tapa-olho, mas o pior não foi isso. O pior foi o cara virar e falar o seguinte, parece que ele perdeu aí com alguma coisa militar ou whatever. E aí, cara, pega muito mal para uma nação que enaltece os seus heróis fardados. E aquilo foi um rebuliço, não sei o quê. Na semana seguinte chamaram ele falou, não, eu estou em campanha, não sei o quê. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, você vem e fala o que você quiser. E ele acabou aceitando, porque era justamente o Veterans Day, e convenceram ele que era importante dar essa resposta.
mas ele não quis exigir um pedido de desculpas humilhante, que é a coisa que a cultura do ódio, da indignação faz. Ele quis conhecer o cara. E ele falou assim, olha, não me parece uma má pessoa, é um humorista, pegou pesado, errou, né? Então ele deu uma way out nobre, né? Uma saída nobre. E, cara, aquilo ali surpreendeu muita gente, porque mostrou que é possível você resgatar a civilidade entre pessoas que tinham se bicado e tudo. Imagina se ele tivesse feito nem o Sleeping Giants pedindo cabeça e não sei o quê, que nem o Hart sofreu no Oscar por causa de uma piada de anos antes. O mundo está ficando insuportável. Só que a resposta de quem sabe disso e tem outros valores não pode ser virar o lixo com um sinal trocado, não pode ser um módulo do lixo. E é uma infantilização, né? Você simplesmente querer um mundo do seu modo, né? Então, assim, você não topar que podem ter pessoas diferentes. Narcisista é bem complicado. Beleza, mesmo. Evandro. Prometo que eu vou tentar. Prometo. Alguns aqui que me seguem não vão gostar porque eles querem a treta. Eles adoram ver o circo pegar fogo, o Constantino irritado, Tino, Tramontino, eles adoram. Mas eu vou tentar me segurar porque eu acho que seria melhor para o mundo, para mim, para a mensagem do Evandro, eu acho. Eu prefiro o Constantino soltando toda a energia na bateria, esquiando. Vou agora. Vou gravar agora Tudo Le Monde. Vou gravar a gente aqui em Curitiba as balas Zequinha. A gente aqui em Curitiba as balas Zequinha, que era Zequinha pelo mundo. Pô, você podia fazer o Constantino pelo mundo ali, sabe? Indo de balão. Show. Vou virar o Rodrigo Paz de Amor. É parceiraço aqui da Gazeta do Povo. Eu tiro meu chapéu. Eu tiro meu chapéu para a postura de vocês, inclusive em relação a mim. Eu tiro meu chapéu mesmo. E Evandro, só para fechar, então, dá um endereço direitinho para quem quer assinar, para quem quer o e-book. No e-book, porque eu tenho certeza que é um bom material para você começar a gostar da Gazeta do Povo, www.gazetadopovo.com.br. Ali vai ter uma chamada logo no começo, terceira ou quarta chamada, você vai deixar o teu e-mail e vai pegar o e-book. E depois eu te convido e eu te imploro que, se você tiver intenção, se você gostar disso do que a gente conversou, se você entrar lá no Barra Ideias, olhar aquilo ali que a gente está traduzindo Ben Shapiro, que a gente está falando de Chesterton, a gente está falando de Oakeshott, a gente está falando de várias pessoas que vão ajudar você a ampliar a tua visão de mundo. Olha nossos editoriais são muito corajosos. A gente foi o único jornal que condenou a decisão do Supremo sobre a criminalização da homofobia, porque a gente sabe que a gente pode ser atingido, porque a gente publica o depoimento de uma trans que fez 166 cirurgias, e ela fala, os médicos só queriam o meu dinheiro, ninguém se preocupou com o meu psicológico. E isso é algo que pode ser travado no debate. Então, por isso que a gente precisa desse apoio, porque a gente precisa continuar publicando conteúdos de coragem. E sem isso, gente, não vai ter debate. Você é testemunha disso, Constantino. Se a gente vacilar, se a gente não tiver força... A primeira virtude é a coragem, porque sem ela não tem. A Gazeta tem coragem, já provou isso várias vezes. Então eu tiro meu chapéu, estamos alinhados, somos parceiros e convoco todos a assinarem. Tem o link aqui embaixo também, na minha live, na descrição. Bom, se você assinar aí pelo link. Para saberem que foi pelo meu intermédio. Exatamente, porque daí a gente sabe a força do Constantino ali e aí ele fica mais tempo com a gente. Eu estou tentando arrumar investidor também. É isso aí, meu cara. Opa! Arruma para mim. Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado. Valeu. E keep the good work, cara. Valeu mesmo. Obrigado, cara. Boa noite. Tchau.